Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje, o tema da nossa aula será sobre sinais de pontuação, mais especificamente sobre o ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto final. Alguém que possa conceituar o que são sinais de pontuação? Fiquem à vontade. Então, os sinais de pontuação, eles são recursos de linguagem empregados na língua escrita e desempenham a função de quê? De demarcadores, de unidades e sinalizadores de limites de quê? De estruturas sintáticas nos textos escritos. Então, assim, os sinais de pontuação eles cumprem o papel o quê? De recursos prosódicos utilizados na fala, com a finalidade de dar ritmo, entoação e pausas, certo? Como na fala temos o contato direto com nossos interlocutores, contamos também com nossos gestos para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Já na escrita, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como que os efeitos de sentidos dos enunciados. Então, se não fossem os sinais de pontuação na escrita, não teríamos esses efeitos de sentido dos enunciados. Ponto de exclamação, bastante conhecido por todos. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Serve para expressar o quê? Emoções, ordem ou súplica. Assim é colocado em frases que denotam sentimentos como o quê? Surpresa, desejo, susto, ordem ou espanto. Ponto de exclamação, ele serve para expressar emoções, como já falei anteriormente. No caso da surpresa, um exemplo. Não acredito. No caso de piedade. Pobre rapaz. Indignação, e isso não vai ficar assim. Alegria. Bom dia, galera. Também ele serve para enfatizar uma ordem ou uma súplica. No caso de uma ordem, um exemplo, pegue seu dinheiro e vá embora daqui. Por favor, vá embora daqui. Nesse caso é um exemplo de súplica. Quando usar um ponto de exclamação? No final de frase exclamativa. Exemplos: eu te amo, tenho medo, que raiva. Para destacar uma frase imperativa. Nem pense em fazer isso. Renato, arruma essa bagunça agora. Sai. Em substituição à vírgula, em um vocativo enfático. Linda, fica difícil estudar com esta bagunça. Pai, o seu presente chegou. Bernardo, você é um cachorro muito fofo. Ponto de exclamação, ele pode ser utilizado com outros sinais de pontuação. Pode aparecer juntamente com o ponto de interrogação. Um exemplo, ela é sua mãe? Parece sua irmã. Nesse caso, o enunciador faz o quê? Uma pergunta, mas também expressa sua surpresa. Contudo, se a intenção é destacar a surpresa em vez da pergunta, o ponto de exclamação vem o quê? Ele vai vir antes. Um exemplo, ela é a sua mãe? Parece sua irmã. Também pode ocorrer ao lado das reticências. Ouça-me, por favor, eu quero. Nesse exemplo, a interrupção do pensamento está combinada com o quê? Com uma súplica. Ponto de interrogação.
O ponto de interrogação é um sinal usado na língua escrita para marcar a entonação feita o quê? Em perguntas diretas. Quando o ponto de interrogação encerra uma oração, a palavra seguinte ela é sempre iniciada com o quê? Com uma letra maiúscula. Pode vir acompanhado de outros sinais de pontuação em contextos específicos, como o sinal de exclamação, indicando surpresa, e as reticências, indicando dúvida e hesitação. Usos do ponto de interrogação. Quando vamos usar o ponto de interrogação? Usado na linguagem escrita para marcar a entonação que fazemos no final de interrogações diretas. Por exemplo, por favor, que horas são? Será que temos café para a semana toda? Como você se chama? Em perguntas feitas de maneira indireta, não usamos pontos de interrogação. Então, aqui é bem importante, né, que não iremos usar o ponto de interrogação em perguntas feitas de maneira indireta. No caso da interrogação direta, vamos usar um exemplo. Por favor, que horas são? Interrogação indireta. Por favor, diga-me que horas são. Então, nesse caso, não usamos o ponto de interrogação. Ponto de interrogação com outros sinais de pontuação. Juntamente com o ponto de exclamação, quando o ponto de interrogação aparece junto ao ponto de exclamação, entendemos que há uma entonação de extrema surpresa ou incredulidade. Um exemplo, ela te disse isso? Eu não acredito. Alguns exemplos, né, de ponto de interrogação em frases. Vamos fazer um piquenique amanhã? Até quando vai durar tudo isso? Será que eu sou muito ingênuo? Aqui temos o ponto final. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar o quê? A ideia ou discurso e indicar o final o quê? De um período. Sinaliza o quê? Vai sinalizar uma pausa de longa duração no final de um período. Ponto abreviativo é usado em abreviaturas. Então, ponto final também ele é usado em abreviaturas. O ponto separativo não é utilizado em número que indica ano, nem no CEP. Serve para indicar uma pausa de grande duração, né? Como já falei, no fim de um período. Um exemplo, as hortaliças estão cada vez mais raras nesta região. Faz muito tempo que não sei qual é o sabor de uma couve ou de uma alface. Quando usar o ponto final? Então, devemos usar para encerrar um período. Todos os dias repetimos vários clichês. No final da data de uma correspondência, também iremos usar o ponto final. Belo Horizonte, 13 de agosto de 1999. Em oração interrogativa indireta. Exemplo, diga-me qual é o nome de seu pai. Não devemos usar o ponto final em oração interrogativa direta. Como, por exemplo, qual é o nome de seu pai? Então, aqui já é uma pergunta. Então, já é uma interrogação. Ponto final em frases, né? Utilizado no final de frases declarativas, também imperativas. Confio em seu julgamento. Não confio em seu julgamento. Faça as tuas tarefas agora. Então, aqui, no final da aula, teremos esse exercício de fixação sobre pontuação, onde irei estar passando um texto impresso para vocês, onde vocês irão estar pontuando corretamente, com os sinais de pontuação corretamente, esse exercício, certo?
Então, agora eu vou estar repassando essa atividade em sala de aula para ser respondida por vocês. Então, aqui só as referências bibliográficas da aula de hoje.